Isaías, capítulo 53. Eu vou ler com você o versículo de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Hoje eu gostaria de falar com todos aqui na nossa sede estadual, com você que está assistindo pela internet, você que está ouvindo pela rádio, algumas verdades bíblicas acerca da dor. E para iniciarmos essa mensagem, eu vou ler Isaías 53, apenas o versículo 3 a princípio. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? Você crê que essa palavra é de Deus? Veja que o profeta Isaías define o Senhor Jesus como sendo um homem de dores. E a dor é algo presente em nossas vidas, desde a infância até a velhice. A dor é algo que pode ser físico, causado por algum tipo de trauma, mas a dor também, ela pode ser uma dor na alma, causada pelas circunstâncias da vida. E nós sabemos que as dores da alma, para muitas pessoas, são muito mais difíceis de lidar do que as dores físicas. Tem gente que diz que é melhor tomar um tapa do que ouvir certas coisas. Tem pessoas que dizem que palavras ferem mais, doem mais do que até mesmo qualquer tipo de agressão física. Longe de nós incentivar a agressão física, mas para algumas pessoas uma palavra dói mais do que uma agressão física. Por quê? Porque dói na alma. Às vezes a pessoa está doente, ela sofreu um trauma, ela está sentindo dor por conta daquele trauma, daquela pancada, daquele acidente, ou por conta daquela enfermidade que lhe acometeu. Mas nesta mesma pessoa dói muito mais se ela estiver sentindo algo aqui dentro. Uma dor que nós podemos dizer que é a dor da alma. E hoje nós vamos falar sobre a dor, e nós vamos ver que a Bíblia tem algumas verdades para nos mostrar acerca da dor, e que todos nós devemos saber lidar com a dor, tanto as dores físicas como as dores da alma, as dores interior. Você crê nessa palavra? Eu vou ler esse versículo e você lê comigo em bom tom, em alta voz, aqui na sede, quem me assiste pela internet e também quem me ouve pelo programa de rádio. Vamos lá? Digam comigo, igreja: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Diga: homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Diga: Jesus, homem de dores. Ninguém sentiu mais dor do que o Senhor Jesus. Não apenas física, mas principalmente a dor que Jesus sentiu ali, no seu espírito, ao levar sobre si todo o pecado da humanidade.
Você crê nessa palavra, queridos? Então desocupem as mãos e vamos aplaudir o homem de dores, Jesus Cristo, e a palavra dele que é viva, eficaz e poderosa. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa hora. Remove todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia a tua palavra hoje, meu Deus, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Digam amém, Senhor. Sentem-se, por favor. Eu fiz uma pequena pesquisa acerca da dor, e eu gostaria de compartilhar com você aqui a definição de dor. Inclusive você que está me assistindo, eu vou colocar na tela para você. Você aqui na reunião, você aqui na igreja, e você que me ouve pela rádio, escute atentamente, por favor. A definição de dor. A dor é uma resposta de defesa do nosso organismo contra alguma agressão, um sinal de alerta enviado pelo organismo e que cada um experimenta de forma diferente. Ou seja, a dor pode não parecer, mas ela é benéfica, ela faz bem ao corpo humano. Em que sentido? No sentido que ela está te avisando que tem algo errado com o teu corpo. A dor é um sinal de alerta que o teu organismo está te dando, que algo não está bem, que algo não está direito, que algo não está funcionando da maneira correta e que precisa ser corrigido. Se não sentíssemos dor, morreríamos sem saber o motivo. Se a dor não fosse presente na vida do homem, do corpo do homem, esse homem morreria sem saber o porquê, fisicamente falando. E se, tratando agora da dor interior, ou da dor da alma, ou do espírito, como queiram dizer, uma pessoa que é incapaz de sentir isso, ela deixa de ser um ser humano. Usando um exemplo bíblico para falarmos de dor, de uma pessoa que sofreu muitas dores ao longo da sua vida, nós podemos citar um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que é José. E por que José é um tipo de Cristo? Porque quando José salvou a terra do Egito daquela grande fome que viria, lhe foi dado o nome de Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. E Jesus é o nosso Salvador. As dores na vida de José, que é um tipo de Cristo, vai começar logo no início da sua vida, quando ele começa a ser perseguido pelos irmãos. Os irmãos de José lhe tratavam mal, tinham inveja dele pela maneira no qual ele era tratado pelo pai. E durante toda a infância de José, início da pré-adolescência, adolescência, José sofreu a dor de não ser amado pelos próprios irmãos, de ser rejeitado pelos próprios irmãos, de não ser compreendido pelos próprios irmãos e muitas vezes até pelo próprio pai e pela própria mãe.
Porque quando José conta o sonho que teve, Jacó fala com ele de certo modo que dá a entender que até o próprio Jacó estava incomodado com aquilo que ele estava falando. Porque o sonho de José revelava o quê? Que um dia todos iriam se curvar diante dele. Então Jacó pergunta: então você quer dizer que até sua mãe e eu iremos ter que se curvar diante de você? José era um homem compreendido. E você sabe, por conta de toda essa inveja, essa raiva, esse ódio dos irmãos, ele foi vendido. A ideia principal era matá-lo, porém o venderam. E José foi parar no Egito. Chegando no Egito, ele passa a trabalhar na casa de Potifar, um homem importante naquele lugar. E quando as coisas estão dando certo para José, ele leva mais uma rasteira da vida, usando aqui um termo popular, é acusado injustamente de um crime, é acusado de abusar da sua patroa, da esposa do seu patrão, coisa que ele não fez, a Bíblia deixa isso bem claro, e injustamente ele é preso. Olha a dor da injustiça que José está sentindo naquele momento. E agora ele vai passar anos preso naquela cadeia. Ali na cadeia ele vai ajudar pessoas. Ele vai desvendar o sonho de dois homens. Ele diz que esse homem vai morrer. O outro, ele diz que esse homem vai voltar à sua vida normal. E conforme ele recebe a revelação de Deus e mostra o que iria acontecer nos sonhos, assim acontece. E ele pede a esse homem que vai voltar para a sua vida normal, que ele lembre de José. Só que esse homem vai esquecer de José. Podemos ver aqui também a dor da ingratidão. Quem está compreendendo? Imagina só, você ser perseguido pelos seus irmãos. Que dor terrível. Imagina só, você ser vendido como uma mercadoria, como se fosse um animal, um bicho ou uma coisa qualquer. Que dor terrível. Quem entende isso? Imagina só, você ser acusado de um crime que não cometeu e ser preso por causa desse crime. Imagina só, você ajudar pessoas e as pessoas esquecerem de você. Tudo isso José está passando. Mas ele soube lidar com toda essa dor e com todo esse sofrimento. Às vezes, o que falta para muitas pessoas é saber lidar com a dor. E a maior prova que José soube lidar com a dor, você sabe, ele se torna o governador do Egito, ele casa-se com uma jovem mulher, e ele tem 2 filhos, Deus transforma a vida dele, e quando ele dá nome aos filhos, ele nos mostra o quanto ele soube lidar com a dor. Veja comigo, em Gênesis capítulo 41, Gênesis 41, versículo de número 50. Gênesis 41, versículo 50. Quem achou, diga amém. Diz assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Amém? É como se ele dissesse assim, ó: Deus me fez esquecer
todo o sofrimento que eu passei, toda a dor que eu passei. Leia depois com calma em casa mais uma vez essa história, que eu já li, já reli, todas as vezes que leio, eu fico maravilhado, porque em nenhum momento a Bíblia mostra José murmurando, José lamentando, José questionando. Ele aceitou. Quem está compreendendo? Ele soube lidar com a dor. Cada rasteira que a vida lhe dava, todas as vezes que algo ruim acontecia com ele, ele se sentia mal por estar passando por aquilo, porque José foi um homem assim como qualquer um de nós aqui, quem compreende? E é natural você se abalar, é natural você sentir. Eu acabei de falar, tem gente que diz: olha, me dá um tapa, mas não fala desse jeito comigo, porque palavras doem muito mais do que até mesmo uma certa agressão. Condenando mais uma vez a agressão aqui, por favor. Amém, gente? Então, ele sentia tudo isso, mas ele se mantinha firme em Deus. Ele soube lidar com toda a dor e todo o sofrimento, e em nenhum momento ele atribuiu a Deus o que estava acontecendo com ele, ou desistiu de servir a Deus, como muitos fazem quando estão passando por momentos de dores. Quem compreende? Primeiro, Manassés: Deus me fez esquecer. Amém, igreja? Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu não preciso te perguntar, eu sei que tem pessoas aqui que já sofreram ou estão sofrendo com muitas dores por conta das consequências da vida. Eu não estou falando de dor física, eu não estou falando de trauma, eu não estou falando de pancada, eu não estou falando de doença, eu estou falando das circunstâncias da vida que causam dores. Mas em nome de Jesus, Deus vai te fazer esquecer todas elas, e você vai seguir em frente, dando glória a Deus, crendo e confiando que Deus tem muito mais para você. Diga glória a Deus. Oh glória! Versículo de número 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Coloque assim, ó, na terra da minha dor. Efraim significa duplamente frutífero. Manassés significa esquecer, e Efraim significa duplamente frutífero. Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na terra da minha dor. Amém, igreja? Até no momento da dor, Deus nos faz crescer. Deus nos ensina. A gente tem que ter história para contar, pessoal. A gente tem que ter testemunho. Já parou para pensar nessa questão? Todo cristão genuíno tem que ter uma história de milagres, de superação, de bênçãos para viver? É isso. Como que você quer ser um cristão e não quer ter uma história de superação para contar? Nem combina uma coisa com a outra. Crente que não tem testemunho, crente que não tem história para contar, crente que não tem uma história de superação, crente que nunca passou por dificuldades, está errado isso aí. Nem combina conosco. Ah, pastor, mas bom seria se desse tudo certo, se do dia que nós entregássemos a vida ao Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento desse tudo certo em nossas vidas. Seria maravilhoso, seria, mas não é assim. Amém, igreja? No mundo tereis aflições. Quem já leu isso na Bíblia? Mas também leu o restante. Mas tem de bom ânimo, eu venci
o mundo. Diga glória a Deus. É como se ele dissesse: no mundo vocês terão dores, mas se vocês souberem passar por todos os momentos de dores, eu livrarei vocês de todas as dores, os farei esquecer e os farei crescer para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Diga: Deus é maravilhoso. Amém, gente? Pastor, José superou tudo isso mesmo? Gênesis 50. Mais uma prova de que nada ficou no coração de José. Você sabe que mágoa também é uma questão de ter dor. Uma pessoa que está magoada com alguém é uma pessoa que foi ferida por alguém. E se ela continua ferida, ela tem o quê? Ela tem mágoa. Eu não sei se o povo gaúcho costuma usar com muita frequência o termo magoou. Quando éramos criança, principalmente na infância, falávamos muito isso. Brincando com um colega da mesma idade, aí você, enfim, se feriu, tinha um pequeno ferimento na pele, enfim. Aí, sem querer, o colega bateu no lugar que estava ferido e doeu. Aí como é que falávamos? Magoou. Magoou o ferimento, não é assim? Então a mágoa é consequência de quê? De uma dor. Se José não tivesse superado a dor, ele teria uma ferida profunda dentro dele contra os irmãos. Mas por que ele soube lidar com a dor? E a prova está aqui, ó. Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim. Ele está falando com os irmãos aqui, tá? Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Sabe o que estava acontecendo aqui? Quando José era governador, você sabe, ele levou toda a família para morar no Egito, para salvá-los da grande fome que teria. E os irmãos ainda estavam receosos no tocante ao que José poderia fazer contra eles. Mas enquanto o pai estava vivo, ou seja, enquanto Jacó estava vivo, eles estavam tranquilos. Afinal de contas, José não fará nada contra nós enquanto o nosso pai vivo estiver. Só que aqui José acabara de enterrar seu pai. Jacó morreu. Então eles começaram a se preocupar. Agora o nosso irmão vai se vingar da gente. Como se dissessem assim: nós causamos uma dor tão grande em José que ele nunca vai nos perdoar. Ou seja, a ferida que abrimos no coração de nosso irmão jamais vai se fechar, jamais vai ser sarada. E abriram mesmo a ferida, porque não tem como. José era um ser humano igual qualquer um de nós aqui. Amém, pessoal? Pegou a visão? Mas em pouco tempo, aquela ferida foi fechada, porque José sempre soube lidar com a dor. E ele disse aqui, vou repetir, ó, versículo 20, Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A dor que vocês me causaram, Deus transformou em bem, em alegria. Quem está compreendendo isso? Toma posse dessa palavra. Muitas vezes a dor de hoje, que
as circunstâncias estão gerando na tua vida hoje, amanhã Deus vai transformar em bem. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Oh glória, amém, gente. Anote essas 4 coisas. Primeiro, crescer dói. Eu vou ler com você aqui 2 aos Coríntios 4. Anote essas 4 verdades acerca da dor. Crescer dói. Está escrito aqui, na palavra do Senhor. 2 aos Coríntios 4, versículo de número 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, dor, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém, igreja? Se você quer crescer em qualquer área da sua vida, é importante você ficar atento, ficar atenta e saber lidar com a dor, porque para crescer você tem que passar por dores. Jesus, como lemos no início da pregação, era um homem de dores. Você acha que Jesus não sentiu dor? Depois de ter passado tudo que ele passou, Jesus sentiu dores, a própria palavra deixa claro. Então, se eu quero crescer na minha vida, eu tenho que entender que para crescer, eu vou ter que passar por momentos de dores. Amém, igreja? Segundo, Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 18. Sem dor não há crescimento. Primeiro, crescer dói. Segundo, sem dor não há crescimento. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, porque para mim tenho por certo que as dores deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém, minha gente? Diga comigo mais uma vez: sem dor não há crescimento. Terceira verdade: Deus pode permitir a dor. Romanos 8, versículo 35. Olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Deus pode permitir a dor. Lembra de Jó? Deus permitiu que Jó sofresse tudo aquilo. E doeu muito. Não apenas na pele, quando Jó coçava as úlceras com cacos de telha. Não só na pele, quando Jó estava se coçando, mas na alma, quando ele recebeu a notícia de que os filhos estavam mortos e de tudo que ele havia conquistado
ao longo de muitos anos, havia perdido em pouco tempo. Deus permitiu tudo isso, sim ou não? Então tem coisas que a gente passa, dores que a gente sofre, que é o próprio Deus que permite. Mas você não pode esquecer, do versículo de número 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga glória a Deus. Não podemos esquecer disso. Deus pode me permitir passar por dores, Deus pode me permitir passar por momentos de lutas e dificuldades, sofrimentos, mas eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus que me amou. Diga glória a Deus. E a quarta e última verdade que eu deixei para o final, Isaías 53, versículo de número 4. Recapitulando: primeiro, crescedóis. Segundo, sem dor não há crescimento. Terceiro, Deus permite que venhamos passar por dores. E quarta verdade, Jesus levou nossas dores. Diga amém. Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, sentiu dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas dores que ele sofreu, nós fomos sarados. Oh glória, diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, por ter levado as minhas dores. Amém, gente? Quem recebe essa palavra, pegou a visão?